Mais uma aula sobre reamplificação, mais especificamente sobre reamplificação, sobre reamp de guitarra, que é um processo que me salva muito, tá? Em praticamente todas as produções que eu faço, tanto aqui no canal quanto na rua, gravando bandas por aí, gravando pessoas, gravando artistas, gravando coisas aqui no meu estúdio. Sempre vocês veem aí algum vídeo comparativo no canal que fica um loop tocando. Esse loop está sendo feito através desse processo de reamplificação de guitarra. E nessa aula eu vou explicar para vocês como é esse processo, dizer como eu faço para tentar evitar o máximo de problemas, tirar o melhor resultado possível e demonstrar duas situações em que o reamp foi extremamente útil: uma gravação de um EP de uma banda de hardcore aqui de Recife e uma gravação ao vivo no festival no Abril pro Rock, que essa, na minha opinião, é uma das principais funções desse tipo de técnica de amplificação de guitarra, que serve para você viabilizar situações de uma forma muito mais rápida, saca? E dá importância para, por exemplo, numa gravação, dá uma importância gigante para a bateria que tá ali naquele momento e vai ser aquele som de bateria, mas o som de guitarra, logicamente, você faz o máximo para gravar o melhor possível também, mas não deixa nunca de captar uma DI track, né? Uma faixa de DI, de Direct Box, uma faixa 100% limpa para você poder se utilizar desse método de reamplificação de guitarra. E bom, começando do começo, explicando aí para quem não tá ligado, reamplificação de guitarra, esse processo é basicamente o processo de você pegar o som da sua guitarra 100% limpo, tá? Gravar esse sinal num canal isolado apenas para a sua guitarra 100% limpa e futuramente conseguir com esse sinal fazer literalmente o que você quiser. Seja passar por pedais diferentes, seja passar por um amplificador diferente, seja tratar esse sinal com plugins mesmo, saca? Então vamos supor que sua banda vai gravar ao vivo e o amplificador do local que você vai gravar lá na hora não tá tão legal o som. Velho, o microfone amplificador, mas pega também um sinal limpo, que futuramente você pode passar esse sinal por outro amplificador e ter um som final de guitarra sensacional, saca? E é assim, eu tô segurando, tá? Aqui na minha mão, um Direct Box, bem básico e bem clássico, tá? É um IMP2, é um equipamento que entra aí nessa seara de custo-benefício, né? É um equipamento muito bom, mas extremamente simples e com a durabilidade incrível. Essa marca aqui, ó, Whirlwind, uma marca americana. E aí, assim, uma das possibilidades é você gravar o seu sinal através de uma caixinha dessas aqui, através de um Direct Box. Mas, na real, o grande foco que você tem que ter quando você vai pensar em reamp de guitarra é que o seu sinal, ele tem que estar o mais limpo possível, principalmente quando a gente fala de ruído, e o melhor possível nesse sentido, saca? Então, sempre tentar utilizar um cabo extremamente em dia, sem nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de problema. Parte elétrica da guitarra também em dia, porque a gente sabe que gravação é uma coisa extremamente milimétrica, que tudo no caminho influencia, e nesse processo de reamplificação, tudo no caminho vai influenciar vezes 2, porque você vai estar fazendo o mesmo processo 2 vezes. Você vai estar registrando, né, gravando o sinal da sua guitarra através de 2 processos, ao invés de apenas um. Então, por exemplo, se você já grava sua guitarra com uma certa quantidade de ruído e no seu retorno ali na hora a distorção, por exemplo, está funcionando, quando você for fazer a reamplificação desse sinal que já foi com um pouquinho de ruído para sua gravação, isso pode se multiplicar e dependendo do amplificador, dependendo da energia elétrica do local que você está fazendo o seu reamp, isso pode te complicar bastante. Então presta muita atenção e tenta ao máximo fazer a gravação mais limpa e mais perfeitinha possível, que como eu falei, pode ser através de um Direct Box, mas as interfaces de áudio de hoje em dia, as entradas de instrumento de uma interface, como por exemplo essa daqui, a interface da SSL, ela tem entradas excelentes, tá? Inclusive com a opção até, né, de você abrir aqui o circuito da SSL e dar uma empurrada ainda mais, né, dar uma fritada aí com o som de pré da SSL nos agudos da sua guitarra. E eu tô utilizando a SSL como exemplo, mas quase toda interface de áudio hoje em dia tem uma entrada de instrumento, que lógico, se for uma interface melhor, vai ser melhor, como a SSL, por exemplo, mas que você consegue usar também, tá, a sua interface de áudio para fazer esse processo de gravação da guitarra limpa diretamente no computador. E aí, após a gravação da guitarra limpa no seu computador, você tem que mandar ela por uma saída da sua placa, para aí sim ir para os pedais ou para o amplificador que você quiser. E aí, nessa saída da sua placa, da saída da sua interface de áudio, existe um equipamento chamado Reamp Box, que é como se fosse um Direct Box ao contrário, saca? Como se fosse um Direct Box ao contrário, é um Reamp Box.
que ele vai desconverter, tá? O sinal da sua interface de áudio, o sinal de linha que sai da sua interface de áudio, em sinal de instrumento novamente. E aí, essa peça sim, tá? Essa peça aqui vai fazer diferença. E realmente o ideal é que você tenha algum tipo de ramp box. Não precisa ser esse aqui, tá? Esse aqui é literalmente o melhor ramp box que existe da Radial. É um direct box canadense. Para você ver como eu dou importância ao processo de ramp box, o meu ramp box custa tipo 3 ou 4 vezes mais do que o meu direct box, saca? Para você ver como eu dou importância para essa peça daqui. Mas que obviamente existem diversos outros direct box muito mais baratos do mercado e que vão também cumprir a mesma função, só que aqui no estúdio, como eu faço muito esse processo, e para mim me salva bastante, tá? Eu fiz questão de ter o melhor direct box que eu pude. Aqui tem algumas opções massa de controlabilidade, eu tenho uma inversão de fase, tem também um ground lift aqui, um aterramento no próprio direct box, que é muito útil também para evitar ruído. Tem um botão de mute, que também é útil, e um levelzinho aqui, um volume de saída, que é massa inclusive para timbrar a guitarra, para tipo mandar mais sinal, empurrar mais ganho na frente do amplificador, como se fosse lá no botão de volume da sua guitarra, ou fazer o contrário, né? Descer um pouquinho e chegar no amp com sinal menos quente, para ter um timbre diferente. E é isso, tá? Sinal perfeito, guitarra, direct box, interface de áudio, sai da interface de áudio, entra no ramp box e vai para um amplificador, ou seja lá para qual equipamento você quiser fazer o reamp. Eu já fiz inclusive com pedaleira, tá? Fiz reamp tipo pela HX Stomp, numa guitarra que eu captei tipo no meio da rua com zoom, e aí cheguei no estúdio e usei a HX Stomp, no final também deu muito certo. Bora agora para os exemplos que eu falei lá no começo, só para vocês terem uma ideia aí de usabilidade. Saquem esse vídeo aí de Hugo Medeiros, ele tava gravando as bases, os riffs da banda de hardcore dele, o Cão, tocando com a Gibson diretamente numa placa da Focusrite, uma Scarlett, acho que é 1820, e o retorno que ele estava ouvindo era de um plugin do Studio One mesmo, só para ter uma distorção de referência, saca? Mas o sinal estava saindo diretamente da guitarra dele na entrada de instrumento da interface de áudio, que estava com baixíssimo ruído, estava funcionando muito bem. Como eu falei, nesse tipo de caso, nem precisa, tá? Do Direct Box, se a interface já funciona de boa, nem precisa. Saca aí um take dele gravando. E na sequência eu fiz a reamplificação dessa guitarra aqui no estúdio. Eu fiz com 2 amplificadores, tá? Fiz com EVH e com JCM800, mas terminou que pro disco o som apenas do JCM800 foi mais do que suficiente. Notem aí no vídeo que tem um decimatorzinho, o noise gate, que é muito útil também para gravação. Como o volume estava muito alto, muito ganho envolvido, e mesmo utilizando todas essas ferramentas, o ruído ainda existe, tá? Então eu sempre uso também esse noise gate, e tinha um SD1 da Boss empurrando a entrada do JCM, o resto do drive vindo dele, ligada na 4 de 12 aqui com o G12T microfonada, basicamente com a SM57 e um AT2020. E aí uma guitarra que ele gravou, tipo, no ar-condicionado, confortavelmente, ouvindo o som baixinho, de boa, com os brothers, conversando, sem precisar tomar nenhuma decisão naquele momento, apenas se preocupando com a execução. Depois do reamp, ficou com esse timbre aí, ó.
Relaxa aí que na próxima aula eu vou abrir a sessão de mix para vocês darem uma olhada e verem aí como é que tá funcionando, todos os canais, como é que eu abri a guitarra, quais foram os plugins que eu usei, beleza? E o próximo exemplo foi da United for Distortion, uma banda que eu gravei no festival, no Abril pro Rock. E festival de banda é doideira porque é tudo muito rápido, tá? Então mesmo o som de guitarra do dia, dos amplificadores, dos guitarristas da banda estando bem bacanas no dia, velhão, você se preocupar com o posicionamento de microfone e escutar se o timbre tá chegando legal e mudar a posição do microfone no meio do festival é uma coisa impossível, tá? Então para não ter dor de cabeça com isso, eu capturei o som das duas guitarras diretamente, cada uma com um Direct Box, e fiz exatamente o mesmo processo aqui no estúdio, passando dessa vez pelo EVH, pelo 5153. Só que como é metal, como eu preciso de muita potência, né? E o 5153 aqui do estúdio tem apenas 50 watts, eu puxei o pré dele e coloquei no loop do JCM800 para ter mais volume, mais potência e mais grave do power de 100 watts empurrando a caixa. Dá uma sacada aí. E o resultado final do timbre de guitarra foi esse daí. Roda é Piracicaba! Já tem uma música lançada desse show, vou deixar aí nos links. E assim que o EP do Cão sair também, vou deixar nos links, beleza? Nos links aí da aula. E isso aí, tá? Realmente é um processo, uma carta na manga que hoje em dia é extremamente essencial. Essas foram apenas algumas das utilizações. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também, por exemplo, é numa banda que tem apenas um guitarrista. Eu boto um Direct Box ali no final da cadeia dele, capto o sinal em linha de tudo que ele tá fazendo, e aí de um lado fica o som do microfone, que ele tocou no dia, e do outro lado o som em linha captado por Direct Box. Eu meto um plugin lá e abre bastante o som da guitarra, saca? Tem um exemplo massa de uma banda de cover que eu fiz isso recentemente, que eu não posso tocar esse áudio aqui, exatamente, porque é um cover, mas eu vou deixar o link aí, tá? Do YouTube, pra vocês darem uma sacada no resultado final desse tipo de timbre também. E é isso. Próxima aula, vou abrir aqui as sessões de mix pra vocês olharem e verem aí esse tapa final. Até a próxima aula e, como vocês sabem, qualquer dúvida lá no grupo do Facebook. Valeu!